Vamos apresentar um material para vocês. Hoje meu nome é Ben Ho e eu sou o gerente do desenvolvimento educacional da Fundação Raspberry Pi e organizo treinamentos para educadores no mundo todo, particularmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, África, Quênia e na África do Sul. A gente também trabalha em outros mercados, mas depois falaremos sobre isso. Antes eu era professor e também tenho mais de 10 anos de experiência na área de ensino e computação para alunos. Agora vou passar para o Andy Bush. Olá. Eu fui professor em mais de 10 anos e trabalhei em vários times de desenvolvimento para trabalhos com alunos e nós tivemos vários treinamentos acontecendo durante vários anos na Inglaterra. E o nosso projeto atual tem muitas similaridades com outros que já foram mencionados pelo Ben. Agora o próximo slide. Então, nós vamos mostrar algumas coisas nos recursos que nós vamos mostrar. Então, nessa sessão, nós vamos ver algumas tarefas básicas que poderemos fazer e títulos para discussão. Por favor, quanto mais vocês se envolverem, melhor será. E primeiro eu vou especificar algumas partes e depois eu vou entrar em outras tarefas em que vocês possam ficar mais ativos. Primeiro, a Fundação Raspberry Pi, nossa missão. Não sei se vocês já ouviram falar do Raspberry Pi. Nós não somos pessoas que fabricamos ou distribuímos, mas a gente produz materiais para professores. E nós, então, por exemplo, no Reino Unido, estamos produzindo recursos que têm diferentes aplicações. É muito relacionado a vários aspectos de materiais da Fundação Raspberry Pi. Um pouco do que fazemos. Nós temos vários produtos que temos atualmente. Os 4 principais são a educação formal, que nós temos aí alguns projetos bem interessantes que ajudam jovens a aprenderem sobre inteligência artificial. Nós também temos cursos para professores e nós temos também um projeto que foi desenvolvido inicialmente na Inglaterra para pessoas da comunidade de 7 a 17 anos e o EIDA, que são de 16 a 19, que são perguntas e autodiagnóstico, e esse programa se chama EDA. E nós temos também uma revista para a edição impressa. E essa edição é feita 3 ou 4 vezes por ano. E nós também temos o Code Club, que é de 9 a 13 anos, o foco dos alunos e ensina a fazer codificação na escola. E nós também temos os materiais baseados na comunidade de 7 a 17 anos e tem a ver com bibliotecas físicas e é muito envolvido com voluntários, mas também tem computadores e programas. Nós também temos o Coolest Projects, que é um projeto que encoraja jovens a
ter novas programações. Isso começou antes da pandemia, mas na pandemia teve muita projeção. E estamos na Irlanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos e também na Bélgica, Iraque, Índia e outras localizações no mundo todo. Então, isso é um pouco do que nós entregamos. Então, agora o próximo slide. Então, o que nós vamos focar hoje é o currículo de computação, que é um currículo disponível no mundo todo. Nesse currículo, nós temos uma quantidade enorme de materiais para programação, também programação, algoritmos, e muitas das unidades são baseadas no Scratch. Também de 12 a 13 anos, e realmente é um projeto muito abrangente. O que é mais importante são os princípios centrais para o desenvolvimento do currículo, que é a base pedagógica, e nós vamos falar mais sobre isso na medida em que vamos passando pelas outras falas. Então, desenvolvemos muitos recursos usando o Scratch na Raspberry Fundação, e nós também trabalhamos com o Scratch nas extensões de computação e com a rede. E nós sabemos que haverá uma conferência fantástica no Reino Unido do Scratch, e eu já estive numa conferência semelhante em Cambridge alguns anos atrás e foi fantástico. Nós fazemos amigos e colaboramos. Então, isso é um pouco do background. E agora eu vou passar para o Andy, que vai falar aqui de outros níveis de abstração. Muito obrigado. Então, isso é o foco da sessão de hoje. O que nós gostaríamos de falar? Gostaria que vocês pensassem por 30 segundos quais são os passos que vocês fazem quando vocês estão fazendo programação. Além de escrever código e puxar bloquinhos na tela, nós gostaríamos que vocês pensassem nos passos que vocês seguem, e nós vamos dar 30 segundos para que vocês pensem a respeito disso, ok? Então, contando o tempo agora. Muito bem. E nós temos aqui algumas ideias de brainstorming, fazer planos, fazer sketches, visualizar, pensar exatamente qual será o seu resultado, escolher, pensar em qual será o resultado que você gostaria de ter, e alguns aqui não consigo ler. Então, obrigada a todos. Então, nós vamos falar dos níveis de abstração. Então, estou falando na abstração. Abstração é o processo de deixar de lado detalhes menos relevantes para que você possa focar no que é importante. Então, se eu der para você um problema de matemática, por exemplo, digamos, você tem 3 maçãs mais 4 maçãs, quantas maçãs tem no final?
A abstração é 3 mais 4. Você quer que a informação seja que a pessoa consiga fazer a matemática que está por trás do problema prático. Então, para que você consiga se concentrar no que é importante, você tem que tirar o resto. Então, os passos que a gente vai passar são tarefa, design, criação do código e como fazer rodar. Isso se aplica a qualquer linguagem, qualquer programa e projetos práticos. Então, se você está fazendo um módulo em que você está programando um robô, por exemplo, esses passos também se aplicarão a isso. Muito bem. Então, os passos que você passa quando você passa pela tarefa, a tarefa, o design, daí o código, e daí você roda o código e você, quem sabe, gostaria de voltar aos passos para melhorar o que você já criou antes. Então, a tarefa em si é o que é necessário tipicamente ou descreve o que o projeto realmente deveria fazer na prática. Então, nós vamos pedir que vocês pensem um pouquinho nisso também. Então, se essa é a sua tarefa, o que você faria antes de você começar a programar e mesmo de fazer o design? O que você consideraria sobre essa tarefa que apareceu aqui na direita da tela? Fazer um piano no Scratch é o que está escrito na tela. Seu instrumento deveria usar eventos para tocar sons e mudar a aparência. Essa é a tarefa que está escrita na tela de 7 a 8 anos de idade. Fonte, unidade TCC. Sequenciamento em sons. Um evento é uma ação que pode ser detectada por um programa. No Scratch, esses eventos são cobertos por blocos de eventos. Isso é o que está escrito na parte direita da tela que o professor compartilhou. Muito bem. Então, quais são as coisas que você poderia precisar em termos da tarefa? Por exemplo, como é que um piano funciona, se ele faz sons, e o que é possível. E aí, o próximo slide é o que vamos ver agora. Essa é uma tarefa que foi feita na sessão. Se você olhar para a tarefa e imagina que você gostaria de criar um jogo que fosse algo caindo e é um jogo, algo cai, você tem que ter um score, você tem que ter uma pontuação e pelo menos 3 coisas caindo que são objetos, cada um numa velocidade diferente. Quais são as características principais dessa tarefa? Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem. Okay, thank you. So we've got Muito bem, nós temos que considerar o algoritmo, considerar as variáveis, quanto tempo as coisas levam para cair, da onde isso está caindo, o que está caindo, movimento, espaço. Muito bem. Agora nós destacamos algumas coisas.
O que que é um jogo de tentar pegar algo que está caindo? A ideia é de tentar pegar, tentar segurar algo que cai. Então, tem um mecanismo também da pontuação. Pelo menos 3 coisas têm que estar caindo que são objetos, e cada uma caindo numa velocidade diferente. Não estamos entrando em como você vai fazer isso, mas o que você quer criar. Então, veja, você está falando da parte de design, eu vou continuar falando depois como um complemento. Então, a tarefa que estamos observando é algumas pessoas estavam falando da tarefa, qual é a instrução, por exemplo. Então, vocês considerando a tarefa, agora já estamos falando do design. Alguns de vocês já mencionaram o algoritmo. O algoritmo é um processo, uma lógica de todas as coisas que você consegue pensar. Como fazer isso? Precisamos trabalhar nesse processo de lógica e também nós temos que ver os sons que usaríamos e as imagens. Portanto, estaríamos pensando em todos os passos que precisaríamos para fazer esse processo funcionar. Nós temos alguns exemplos de algoritmos que podemos mostrar para vocês. O que acabamos de pôr aqui, que identifica uma repetição do algoritmo, dessas outras coisas que vão acontecer, e também identifica o tipo de movimento que os objetos vão ter, etc. Nós gostaríamos de pensar, não estamos pensando no código apenas. Nós temos que pensar se há alguma barreira de abstração, pensar o que nós queremos que aconteça e não o que o código comanda para acontecer. Isso é um exemplo, é uma estrutura que você pode ver em que nós temos objetos que podemos dar para os alunos. Temos um outro exemplo na direita, em que um aluno pode querer usar comandos direcionar. Esse é um exemplo em que nós temos um ritmo. Qual é o passo que vai ser tomado? Então, eles têm que usar sua própria linguagem, isso é quem importa. Muito bem. Agora, nós gostaríamos que vocês pensassem na tarefa que demos a vocês e podemos olhar para o template que compartilhamos. Veja, depois vocês vão receber uma cópia, vocês vão receber um link e aí vocês vão ter um acesso a isso. E tem bastante informações ali, dependendo das habilidades do aluno, que vai dar quantidades diferentes, o que você quer ilustrar, e dar ao aluno um exemplo para que depois o aluno aumente ou diminua, com várias outras coisas que podem acontecer, e também você vai ver todos os resultados, há textos e há uma imagem. Então, há várias maneiras de fazer o design. Pode ser verbal, pode ser sketches, pode ser escritos. E não há um jeito apenas de fazer isso, há vários jeitos, há uma gama deles. Vocês podem abrir a cópia que vocês têm. Muito bem.
Parece que está funcionando. Veja, é um link pessoal, então às vezes leva alguns segundos para vocês conseguirem abrir. Esse aqui foi feito como design para Inglaterra, em que eles estão de 6 a 11 anos e estamos falando aqui de repetição de sequências, seleções e variáveis. Muito bem. E agora vocês vão ter a chance de olhar como você pode traduzir o documento de design que vocês têm agora. A gente vai dar um minutinho para vocês olharem esse documento e vocês vão poder traduzir isso em um código no Scratch. Em um segundo, nós vamos para a próxima sessão, que é a parte de código. E quando as pessoas sentirem que já é o momento, vocês podem mandar um comentário aqui para me dizerem que vocês estão prontas. Eu vou parar de falar um pouco enquanto deu um tempo para vocês observarem as informações. Muito bem. Então, agora vamos adiante. Vamos olhar para a parte do código. Então, o código, que é um projeto físico que você pode ter, às vezes, uma representação se precisar construir algo, mas é um programa que começa a partir do design. Se fosse uma descrição mais simples, é como é feito e como você vai transformar o seu design dentro de um código. Então, agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de código. Eu não preciso dizer para vocês se esses aqui são exemplos no Scratch. Tem aqui na esquerda alguns que não estão conectados. E vocês podem pedir para os alunos começarem ali. Vamos fazer aqui uma cópia de novo, um segundo. Esse é o link para ter a cópia do design. Ok? Então, código e construção. Vocês podem fazer assim, como vocês estão vendo na imagem, que pode ser feito dessa forma ou de uma forma que pode ser adaptado. Há várias formas que você pode fazer isso. Isso é de uma sessão que nós usamos para 9 a 10 anos de idade. E agora eu vou clicar. Agora o seu próprio código. Veja, vocês têm um código que tem um código que eu vou postar aqui num segundo, que vai levar vocês para o projeto inicial. Vocês podem ir ali ou vocês podem colocar o seu próprio projeto começando do zero. Fiquem à vontade para usar isso ou começar o seu próprio. Nós temos 12 minutos para isso. E então seria
Seria bom se vocês conseguissem ir para as salas de trabalho e depois a gente vai continuar o processo. Então, me dê um minutinho aqui enquanto eu vou separar as salas. E a ideia é colocar 3 pessoas por sala. E a gente vai colocar aqui um timer de 12 minutos. Então, eu vejo vocês em alguns minutos. Okay, so I think everybody is now back in the main room. I've ended that breakout a little early. Ok, eu acabei um pouquinho antes porque a gente teve um pouquinho de problema para colocar todo mundo nos grupos. Alguns grupos tinha apenas 1 ou 2 pessoas e algumas pessoas ficaram sozinhas, o que não era a intenção, então peço desculpas por isso. Mas logo nós vamos compartilhar as nossas experiências e aí depois eu dou um pouquinho mais de tempo para que vocês continuem com o projeto. Então, algumas pessoas também tiveram algum problema com o som. Tentem, por favor, fazer o refresh e daí vocês voltam à sessão. Isso costuma funcionar. Muito obrigada pelas mensagens que vocês estão enviando. Muito bem. Teve um start no projeto, alguns problemas, né? Tem que fazer um debugging. Muito bem, algumas pessoas estão me dando ok aqui, que podemos continuar. Olá, eu sou o Victor. Vocês conseguem me ouvir? Você gostaria de saber se quer compartilhar a tela? Eu não sei se você tem uma opção de compartilhar? Eu acho que não é possível que você compartilhe a sua tela. Bom, eu fiz alguns spreads. Uma maçã e uma banana. E a partir daí eu criei uma variável que depois de uma bandeira verde, depois clica-se na bandeira verde e depois eu iniciei esse código com 0 e depois que toca na bola, eu tive que colocar o score para 1. Então, nós temos quando eles conseguem tocar o lugar certo, o score muda para 1. De 0 passa para 1. Sim, isso aqui é uma ideia que poderíamos esperar. Muito obrigada, Victor. Outra pergunta. Será que
comando de destruir vai estar escondido, oculto? Ou vai estar oculto? Ou provavelmente tem que estar no hide, né? No esconder. Infelizmente, nós não conseguimos compartilhar a tela das pessoas. Se alguém tiver um link para o projeto, vocês podem colocar lá e as pessoas podem clicar diretamente. E agora, a fase do projeto em que você vai fazer ele rodar. Vamos lá. Então, nós temos aqui os diferentes níveis de abstração e a gente vai olhar como o programa funciona quando ele roda. Ou seja, o que ele faz. Exemplo de um programa rodando. Esse aqui é um GIF animado de um exemplo de um projeto Scratch. Veja, vocês podem ver que nós temos aqui um pote se movendo, os objetos caindo e o score aumenta cada vez que a fruta ou a estrela, eu acho que cai no pote, eu tenho a impressão que a aranha tira pontos. Então, o que nós vamos fazer nos próximos minutos? Nós vamos rodar o seu projeto e nós vamos tentar mais uma vez fazer os breakout rooms, que vamos ver se eu quero ver se vocês conseguem compartilhar os seus projetos uns com os outros no breakout room. E se você consegue compartilhar, vocês vão compartilhar. E vamos então mais uma vez para os breakout rooms. Vamos ter grupos de 6. Vou dar 7 minutos para vocês agora, ok? Deve funcionar. Vamos ver. Hello, Becky. Hello, can you hear me okay? Yes, I can hear you. Awesome. Did you manage to do the project? I got the project and I managed to create a couple of more sprites of fruit. I'm really a newbie at this, even though I've done some Scratch with students before, but Yeah. you know, I have to really get back into it. I haven't done it in a little bit, and so I'm kind of going through that process as a student myself right now, just trying to look at it and remember what I need to do to get each of the sprites to get programmed and act in a similar way. I don't know if you guys have more insight to that. Oh, yeah. Have you been able to do anything, Victor? Have you been able to program it? You're yes, probably I've been always able at to do. Yeah, I've used it since last year, and yeah, Gotcha. it's quite interesting, and I've been able to do something to even make scores when the fruits touch the ball. You're way ahead of me. What age do you work with students? Yes, we work with students a lot. Há algum falante de português nesse grupo que necessite tradução? Trabalho com estudantes individuais, se precisam de ajuda. Que idade?
mostly from the age of 8 to 17, but for ages greater than that, we work with mostly schools and teachers directly. Excellent. Excellent. Yeah. What about you? Primarily middle school. So, ages range from 10, 11 up to 13, 14 years old. That early adolescent years. Yeah, that's good. Yeah, I wish, I don't know if I guess we don't have screen sharing features in the breakout. It makes it a Yeah. little tricky to show. Hi, Laura. Yeah. Hi. How about you? What's your experience in group? I do scratch camps for an organization called Sally Ride Science. Oh, cool. So I just completed one last week. And while it's still fresh in my head, I wanted to get some new ideas for my camp in case I get repeat students because I teach for 3rd through 5th. So if I get some of the same kids back next year, I don't want to teach the same camp every year. Sure. So How did you get started in teaching camp with Scratch? Well, I'm a software engineer. That's my background. Oh. And so after I had kids, I quit working full time and I wanted to do something part time. So I looked into teaching and I got a job with a nonprofit that teaches STEAM subjects in one of the local school districts. And they wanted me to do Scratch. And I was like, okay, I've never done that before, but we'll figure it out. Yeah. So yeah, I started with Wow. them. When did you learn about Scratch? Probably 4 years ago. Yeah, about 4 years ago was when I started teaching, but I only had like 2 weeks to practice and then I was teaching. So I was like, oh, I hope this works out. Yeah, it's surprising because I myself am a software engineer and I only had it like 2 years ago. Yeah. What's Scratch? Well, I discovered you only need to know more than the students. And even then, sometimes Yeah. the students that have already been doing it knew more than me. And that was fine too. Yeah. For them, like you just need to provide inspiration and ideas and then they just run with it. So yeah, I definitely have had kids that know more than I do. Yeah. I learned from them. Like I can I can relate with that. Mostly I learn through kids because they can think something like they can think let's say extraordinary. Like I learn a lot from them. Yeah, they're so creative. I only provide guidance to them and they teach me most of the time. Yeah. I love seeing what they come up with. They're so like creative and fearless. Yeah. So I started out following the creative computing curriculum that they have on the Scratch website. And that's what I've been using ever since, but I want to refresh it with some new ideas. So that's why I thought this would be a good time to come to the conference. Creative curriculum. Okay, I'm gonna have to look into that because I keep coming up with things on my own. So that would be no, that's really hard. Yeah, it's called the Creative Computing Curriculum, and it's linked from the educator site, like the educator page on Scratch. So if you create a teacher account, then they have all these resources for you. Gotcha. And that's what I started out with, and I'm still using it because it's a good framework. Like they have a lot of starter projects, and they also have like just open-ended projects. Like you start out with one called Scratch Surprise, and you just tell them, make this cat do something surprising. And you don't give them any guidance. And then they come up with these amazing things, and you're like, wow, I didn't even teach them anything yet, but they just explore and they like press buttons and, Yeah, they're not afraid. Exactly. That's for sure. Yeah. Well, it looks like we're about ready to go. Nice meeting you. You too. Examples, and there's lots of guidance on Scratch itself. Okay, I think everybody's rejoined now from the breakouts. Acho que todos já estão voltando das salas, então sejam bem-vindos. Veja, algumas perguntas aqui. Qual o nível do projeto?
É para iniciante até intermediário. E 10 a 11 anos, mais ou menos. Intermediário seria um pouco superior, mas em termos de variáveis, diria seria um projeto para iniciantes. Vocês podem olhar com diferentes seções no nosso website, que há vários outros projetos, nos recursos de currículo de computação. Então, desculpe se vocês tiveram problemas na conexão no Breakout Rooms. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Então, agora, recapitulando, no estágio em que você vai fazer rodar, vocês têm que fazer o projeto. E vocês conseguiram fazer um jogo que tenha pelo menos 4 objetos diferentes caindo em velocidades diferentes e com pontuação? Então, quais são os benefícios desses diferentes níveis? Isso é algo muito importante para mim. Nós sempre temos que diminuir a carga cognitiva dos alunos para que o aluno não fique sobrecarregado num primeiro momento. As instruções têm que ser muito claras e os alunos, no final do projeto, devem conseguir fazer uma determinada habilidade. A abordagem também permite o que a gente chama de scaffolding, que também pode ser chamado de diferenciação. E o que você pode fazer é dar um algoritmo ou código parcialmente completo, e aí você pode fazer com que o projeto seja diferenciado em um determinado momento, e aí os alunos vão poder trabalhar mais independentemente. É muito portátil, você pode usar com todas as programações e plataformas, linguagens de programação. A gente deu um exemplo no Scratch, mas você pode mudar também para programação básica. Tudo pode usar a mesma abordagem, os 4 passos, os 4 estágios que são sempre os mesmos: tarefa, design, código e rodar, que se aplica a qualquer plataforma e qualquer linguagem. E aí você vai para uma diferente linguagem e provavelmente você vai ter diferentes tipos de alunos. Realmente, esse é o processo básico que você sempre vai usar para programação. Você pode subir e descer nesses níveis e você vai identificar se isso está adequado ao seu programa. Pode ser algoritmos e seu algoritmo está super claro. Às vezes você tem um erro no código, então você pode encontrar onde está o erro. Então é um framework muito claro. Voltando atrás nessas apresentações, a ideia é que a estrutura faça cada nível do programa acessível por causa de um discernimento claro do que está sendo feito. Também há o estágio de design, que cria o algoritmo, e aí você vai para a parte de codificação e fica muito claro para você os passos da programação. E aí o processo fica bem mais acessível, principalmente para iniciantes. Isso é o que a gente queria mostrar em termos de níveis de graduação de dificuldade. Eu acho que isso está compartilhado, se não, vai estar disponível no fim da sessão. Se vocês quiserem ver, os links estão aqui. E a gente, então, nós temos vários projetos conforme a idade, a faixa etária dos alunos, e também há uma
introdução, um curso do Scratch e alguns materiais são particularmente úteis e vocês podem fazer o download de tudo que tem aqui no formato de PDF e eu também vou colocar tudo isso no chat para que vocês consigam ver. Se vocês quiserem falar, também há um link aqui nesse currículo e aqui nós temos aqui outras opções no chat. Muito bem. E você tem o currículo de computação que pode ser baixado por unidade. Há as páginas de projeto que inclui os projetos do Club. E você pode olhar e finalmente há um link para o paper de research, que é de pesquisa. E também Jen Waite trabalha com a gente na fundação, é uma das autoras e ela acabou de fazer um PhD nesse design de programação. Então há fantásticas e bastante quantidade de informações lá. Temos só 3 minutos. Tem alguma pergunta ou follow-up? Fiquem à vontade. Se quiserem perguntar diretamente, usando áudio ou no chat, estamos aqui à disposição. Oi, gostaria de perguntar algo, se possível. Eu queria fazer com outro spreadsheet e não tem um jeito de copiar isso aqui? Você coloca no backpack, tira do backpack e coloca nos outros spreadsheets e funciona. Eu não usei o backpack ainda. Se você tiver um novo spreadsheet, você pode passar para lá sim. Mas só mostra o script quando você tem destacado, não é só quando você faz o highlight? Você arrasta para onde está e você duplica. Ou você duplica um spreadsheet. Ele permite que você passe. Eu sempre clico no Fast Block e eu controlo com os spreadsheets que já tem lá. Com as planilhas que tem lá. Eu normalmente adiciono um que já existe e depois não sei. É como se eu estivesse trapaceando. Muitas pessoas falaram que dá para usar o backpack. Só voltando aqui no chat para ver se tem alguma coisa que a gente não cobriu. Obrigada. Então. Vários comentários aqui. Obrigada a todos por estarem aqui conosco hoje. Por favor, explorem tudo que a gente mandou para vocês. Há uma tonelada de recursos. Estão todos disponíveis a vocês. Boa sorte. E eu espero que vocês gostem do resto das palestras. Muito obrigado a todos. A todos, obrigadas. Esperamos que tenham gostado. Espero que tenham uma ótima tarde e gostem das outras palestras. Hopefully that was okay. Yeah, it was great. I'm sorry I wasn't able to resolve the breakout room issue. I was furiously getting questions, trying to figure don't worry. out. But anyway, all learning. Thank you. At least so much. it. Yeah. What a great session. Interactive, which is the best part. So I love that. All right. We appreciate Great, thank you. Bye-bye. Thanks very much. Thank you for inviting us.
Does everybody just leave the session? Does the session close?